Esses dias recebi uma pergunta assim. Me disseram que a psicóloga de um conhecido, uma conhecida, disse pra ela terminar o namoro dela. Isso tá certo? Psicólogo fala o que fazer, terapeuta? E acho que tem algumas coisas pra gente pensar sobre isso, porque não tem uma resposta definitiva e universal, porque essa pergunta tem muitos elementos. E acho que pra gente começar uma questão que há sempre um gap, uma diferença entre aquilo que se diz e aquilo que a gente escuta. A gente sempre escuta a partir da gente, com as nossas resistências, com as nossas limitações. É por isso que um conselho, no fim das contas, ele não funciona. Porque a gente só consegue ouvir e fazer algo que ressoa na gente. Algo que parte, que faz um laço com aquilo que já tá na gente, que a gente quer fazer, que tá marcado em nós, inclusive o traumático. Então, é mais complexo do que dizer assim, a psicóloga falou e eu fui lá e fiz. A gente precisa entender algumas coisas. Muitas vezes quando alguém fala isso, né? Ah, meu psicólogo falou, meu terapeuta falou. Às vezes a gente tá partindo daquela coisa, sabe quando a gente é criança e fala assim, meu amigo pediu pra eu fazer isso, você deixa? E a gente usa essa justificativa do outro pra fazer uma coisa que a gente já queria. Às vezes acontece algo disso, né? A pessoa não consegue se colocar, ela não consegue dizer, eu quero fazer isso. Então, muitas vezes a gente faz esse movimento de utilizar o outro como justificativa. Eu é que queria escolher essa coisa ou aquela, terminar, ficar, mudar, mas eu preciso de uma outra coisa ali que me ajude a prosseguir. Eu preciso dizer que não, que alguém falou, que eu. É difícil se posicionar, porque na vida é assim, a gente não tem garantias, né? A gente gosta, no fundo, de ter um outro responsável para dividir ali o peso das escolhas, porque se algo não vai bem, a gente tem como se fosse essa almofada para ajudar a gente no momento de dificuldade, dizer, poxa, mas também tinha essa outra questão, poxa, o fulano também deixou. Então acho que tem esse primeiro ponto, de que muitas vezes a gente faz esse movimento de colocar na boca do outro aquilo que a gente queria dizer, pra gente poder se autorizar então e se permitir dizer. E a outra questão é escolher bem os nossos profissionais, né, gente? Procurar alguém para falar da nossa vida, para pensar nossas questões é algo muito sério. Por isso que é tão importante encontrar alguém ético e com quem a gente possa trabalhar. Tem essa coisa, né, essa questão de que, de fato, um profissional ele não tá ali para dizer o que é certo ou errado. A ideia de uma terapia é ajudar a gente a pensar nossas questões, para que daí a pessoa possa escolher por ela o que ela quer fazer e o que faz sentido para ela fazer. É um trabalho de autonomia e não de domínio. E por fim, para complexificar um pouco também, inclusive articular algumas coisas, em psicanálise, quando alguém chega com uma questão assim, né? Caso eu compre uma bicicleta, termino esse relacionamento ou não? Via de regra, que não tem regra, a ideia é tentar entender o lugar daquele conflito, né? Por que que isso está acontecendo? Mas quando é um conflito muito localizado assim, a gente pensa isso como uma falsa questão. O que que isso quer dizer? Não quer dizer que isso não está trazendo sofrimento, mas é que o conflito ele está deslocado. A pessoa está com uma dificuldade de escolher e de se posicionar por algum conflito psíquico subjacente, ou seja, tem outra questão que faz com que ela tenha uma dúvida que vai aparecer aqui. Então, o que aparece é a ponta do iceberg, para usar a metáfora freudiana. Mas o que a gente faz num trabalho de análise é tentar entender a profundidade. O que sustenta aquilo? Quais são os conflitos que fazem com que aquela pessoa não consiga olhar, localizar, escolher? Porque escolher é lidar com perdas também. Para poder ganhar, a gente precisa saber perder. E esse é um processo subjetivo muito rico que cada um constrói. É por isso que uma análise precisa de tempo. Exatamente por causa dessa ética. A gente precisa primeiro escutar aquela pessoa, conhecer, para então produzir alguma intervenção que vai funcionar para aquela pessoa.